Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o S Filho. Já tinha um bom tempo que eu não vim aqui para poder falar sobre esse assunto de hemorroidas, mas eu venho para poder dar um alerta que dias atrás aconteceu uma situação que eu até assustei. Eu fiz praticamente uma pessoa desistir de operar em uma rápida conversa. Eu posto vídeos aqui sobre minha cirurgia de hemorroidas desde quando eu fiz a cirurgia, lá em 2018, muito tempo atrás. E eu sofro consequências dessa cirurgia desde então, né? Desde o primeiro dia da cirurgia, né? Muita coisa aconteceu. E vocês, a grande maioria de vocês, né? Aqui no canal, acho uns 40% ou mais né? Dos vídeos da cirurgia, né? Que se inscreveram e me acompanharam aqui no canal. Ela me falou que ia fazer cirurgia, muito envergonhada, muito tímida, né? Chegou e falou: Sebastião, eu sei que você fez a cirurgia, eu vou fazer também, semana que vem, eu tava ansiosa e né? E eu falei: você vai, como assim? Me explica mais, né? E ela com muita vergonha foi me explicando que ela foi no médico, que o médico já passou pra ela que ela tinha que fazer cirurgia, que o caso dela não tinha jeito, tararará. E eu fui, né, assim, expliquei pra ela, falei: olha, não é bem assim, né, e tal, é bom você primeiro passar no mínimo por uns 2 médicos, porque o primeiro médico que eu fui, ele só falou: volta aqui semana que vem, entrega isso na recepção e você já vem fazer a cirurgia. Ele mal me olhou, mal fez exames, não teve diagnóstico, sabe assim, certo. E assim, foi um fracasso. E aí, né, ela foi me falando mais e por fim, tipo assim, sabe quando parece que você tá repetindo a mesma história? Eu até perguntei pra ela, eu falei: qual que é o nome do médico? Ela: eu não tenho aqui anotado. Eu falei assim: é tal médico? Ela: eu falei: cancela essa cirurgia agora. Ela: por quê? Eu falei: cancela essa cirurgia agora, porque foi esse mesmo médico que fez a mesma coisa comigo e que me operou, tirou praticamente 90% do meu tecido lá da borda, e que fez eu ter essa cicatrização tão difícil e sofrer as consequências disso até hoje. E ela ficou muito assustada. Eu falei: procura tal médico, né, lá pelo plano que atende. E ela foi nesse médico e o médico falou pra ela que ela não precisava de operar. Assim, gente, muitas pessoas me perguntavam se eu iria processar o médico, se eu ia fazer alguma coisa, se eu ia, né, divulgar e tal. E eu nunca quis fazer, porque não ia adiantar. Pra quê? Eu já estava sofrendo tudo que tinha pra poder sofrer, né? Qualidade de vida, muita coisa envolvida, e não ia adiantar, o processo não ia mudar nada, né? E aí não fiz, não processei, não abri nenhuma reclamação e tal. E aí quando eu fui passando por outros médicos, que eu contava quem foi o médico que me operou, muitos falaram: nossa, já atendi outras pessoas que passaram por uma situação semelhante, que já tinha outras pessoas que passaram por dificuldades depois dessa cirurgia com esse mesmo médico. E eu fui vendo que o padrão desse médico é simplesmente operar. Chega o paciente, queixa com uma questão de hemorroida e tal, manda para a mesa de cirurgia. E isso, gente, é muito complicado, porque cada pessoa tem uma recuperação, cada pessoa tem uma cicatrização, e isso impacta muito. Eu tive pessoas, eu até contei isso aqui um tempo atrás aqui no canal, que pessoas que desistiram literalmente de viver por causa dessa cirurgia, porque sofrem tanto, sangram tanto, dói tanto, incomoda tanto, dependendo da situação, que tem gente que acha que é o fim da linha, literalmente, da vida. E eu fiquei muito mal quando uma pessoa que conversou várias vezes comigo, perguntando sobre recuperação e tudo, eu vi a notícia que tinha, né? E assim, não é tão simples assim. Essa pessoa que cometeu isso, ela não operou com esse médico, é de outro estado e tal. Só que assim, a cirurgia em si já é uma cirurgia difícil. É uma cirurgia que exige muito cuidado, responsabilidade por quem opera, porque dependendo da quantidade de tecido que tira, a cicatrização ela é terrível. Uma pessoa que ela tiver uma fibrose, que foi o caso que eu tive, fecha mesmo, a ponto de você ter que tomar lactopurga de manhã, de noite, para conseguir ir no banheiro, porque não sai nada, não entra nem o dedo mindinho. E eu não tenho vergonha alguma de falar sobre isso, porque se eu tiver, quantas vezes eu falei disso e ajudei pessoas. Então, gente, a cirurgia não é brincadeira. Se você conhece alguém que vai fazer a cirurgia, pergunta: você já foi em outro médico?
qual foi a opinião do outro médico? Realmente é tão grave assim? Precisa mesmo operar? Não tem outra alternativa? O meu caso era o caso cirúrgico, sim. Só que não precisava de ter sido tão forte como foi, de ter tirado tanto tecido assim. Tinha outras técnicas que podiam ter sido abordadas, só que a minha falta de conhecimento na época, minha vergonha de pedir ajuda, de procurar saber, foi maior, né? E isso acabou me acarretando. Nossa, acho que vocês conseguem imaginar pelos vídeos que eu já postei aqui em momentos de sofrimento. E hoje, o que me ajuda muito é a alimentação. Então eu melhorei bastante a minha alimentação, como muitas folhas, como muita fibra, né? Evito comer alimentos ultraprocessados. Eu tinha um vício forte em bolacha, sabe? Aquele biscoito wafer. Então eu comia 2 pacotes daquele por dia e eu saía, sabe, aquelas pedras tapiocanga de mim. Sofria e sangrava e rasgava, eu todinho por dentro, né? Por causa da bolacha, da farinha e desses outros alimentos que fazem mal. E depois eu comecei também a praticar esporte, melhorou muito. Eu até falei para essa pessoa que ia operar: começa a praticar esporte, faz uma caminhada, né? Porque tem fissura, gente, que é difícil de sarar. Por que ela é difícil de sarar? Porque você fica machucando ela todos os dias, né? Todo dia você não tem uma boa dieta, você não tem uma boa alimentação, você não se hidrata. E aí você sofre tanto que você vai no primeiro médico que quer te operar, que nem faz um diagnóstico correto, nem te faz exames corretos, já te joga numa mesa de cirurgia e já corta tudo fora, e depois você vai lidar com esse sofrimento. Se vocês que estão pensando em operar, ou que querem operar, dá uma olhada nos vídeos que eu já postei aqui, olhem os comentários de quantas pessoas falando a respeito da cirurgia, das consequências da cirurgia, do sofrimento causado. Tem pessoas e pessoas, tem gente que faz isso e não sofre nada, tem gente que já sofre demais. Então tenta colocar você no meio disso, sabe? Que pode ser que não dê nada e pode ser que dê muito. E avalie bem o médico, pesquise sobre ele. Gente, se eu tivesse pesquisado sobre o médico que me operou, eu não tinha operado com ele nunca na vida. Mas eu não operei, eu não pesquisei. E fui, acreditei, de primeira e fui. Mas, vida que segue, a gente sempre tem que olhar os pontos positivos das coisas. Se eu não tivesse feito essa cirurgia, eu não teria gravado aquele vídeo aqui falando do meu sofrimento, eu não teria alcançado tantas pessoas e ajudado tantas pessoas a procurar ajuda, a procurar um tratamento correto, a fazer cirurgia quando necessário e a não fazer também quando não precisa. Infelizmente eu não consegui ajudar todo mundo. Muitas pessoas falaram comigo com um sofrimento muito grande. Tiveram pessoas que não conseguiram melhorar, tiveram pessoas que desistiram, eu arrepio só de falar disso de novo. Mas a gente faz o que a gente pode e eu espero muito que, se você estiver passando por uma situação semelhante, busque um tratamento correto, vá em um médico, vá em outro, não caia de primeira numa mesa de cirurgia. Procura entender bem o que vocês estão passando, porque cirurgia, gente, é algo irreversível. Depois que você operou, acabou, não tem volta. Aquilo que tirou não volta mais. Volta outra pele, volta outro tecido. É igual quando eu falo da minha cirurgia também traumática de fibrose. Gente, eu não quero nem operar nunca mais na minha vida, porque eu tenho até medo. O que foi, gente, o que tirou não volta. Então é vida que segue e lidar com as consequências e tentar ter uma qualidade de vida melhor com o que a gente pode, certo? Esse alerta que eu fiz pessoalmente para essa colega foi foi muito valioso, porque ela não operou e o médico passou outro tratamento para ela, e que ela tá indo muito bem e que provavelmente ela nem vai precisar de operar, porque a situação dela não é tão grave, não era tão grave. E eu fiquei muito satisfeito de poder meio que alterar, sabe, um curso que poderia ter sido muito errado na vida dela, como aconteceu comigo. E eu fiquei muito satisfeito por isso. Eu espero também, quando eu gravo aqui, posto esse tipo de conteúdo aqui, falando sobre isso pra vocês, eu também possa contribuir, né, para uma melhor qualidade de vida de vocês. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o curtir aqui no vídeo, me segue também lá no Instagram, @sfilho. Obrigado por sempre me acompanhar, gente. Tava voltando do serviço, acabei de chegar aqui na cidade, agora eu vou fazer o quê? Comprar umas frutas, ali na casa de naturais, né? Agora, gente, eu faço overnight oats, eu como aveia com chia, isso é uma maravilha, porque fica bem pastoso, sabe? Não é difícil pra sair. Então é isso, gente, a gente tem que viver sendo consciente da nossa situação e buscando melhorar cada dia mais a nossa vida e a de quem a gente puder mudar e melhorar. Até mais, tchau!